Olá, boa noite. Boa noite. Um país à espera de comando. O legislativo boliviano precisa decidir quem assume o governo com as renúncias dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. E Evo Morales deve se asilar no México. Brasileiros com as contas em dia começam a entrar no cadastro positivo. A queda dos juros dobra o número de interessados na portabilidade do financiamento de imóvel. O governo lança um programa de estímulo à contratação de trabalhadores jovens. E anuncia o fim do seguro DPVAT no ano que vem. Milhões de eleitores ainda não passaram pela biometria necessária para votar no ano que vem. E drones ajudam a proteger bichos domésticos de maus tratos em Santa Catarina. O Jornal Nacional está começando. Esta segunda-feira marcou uma etapa nova no processo longo para a adoção de um cadastro nacional de bons pagadores no Brasil. O chamado cadastro positivo vai incluir automaticamente quem está com as contas em dia. Bancos e instituições financeiras já começaram a enviar o histórico dos últimos 12 meses de todos os clientes em qualquer operação de crédito. Pode ser financiamento, uso do cheque especial, do cartão de crédito. 4 empresas estão autorizadas pelo Banco Central a receber as informações. Serão as gestoras do cadastro positivo: Boa Vista Serviços, Quod, gestora de inteligência de crédito, Serasa Experian e SPC Brasil, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Os varejistas que possuem crediário próprio ou cartão da loja, eles também devem enviar os seus dados para o cadastro positivo. E isso deve acontecer ao longo dos próximos meses. Ao longo do ano que vem, outras listas de bons e maus pagadores serão incluídas no cadastro. De pessoas que não têm conta em banco, nem crédito em lojas, mas são responsáveis por contas de consumo, água, luz, telefone. Um público ainda desconhecido pelas empresas que concedem crédito. Há estimativas do mercado que prevêem que cerca de 22 milhões de pessoas que antes não tinham acesso ao crédito poderão ter acesso ao crédito com a inclusão dos seus dados no cadastro positivo. A estimativa é que o cadastro chegue a 150 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Na fase iniciada hoje, bancos e financeiras têm até o dia 19 para disponibilizar os dados. As empresas gestoras terão 30 dias para notificar individualmente todos os clientes. Depois, eles terão mais 30 dias para consultar seu histórico e, se quiserem, recusar a inclusão no cadastro positivo. Com isso, o cadastro só poderá funcionar para valer a partir do dia 11 de janeiro. A única coisa que é disponibilizada para as nossas empresas é a informação do comportamento de pagamento. E essa informação também não é disponibilizada aberta para o mercado, a não ser que ele autorize. Caso contrário, tudo isso é resumido numa pontuação, que só diz se ele é um bom ou um mau pagador, ou como ele tem se comportado ao longo do tempo. Qual seria o desempenho de quem busca este mutirão de renegociação de dívidas, que acontece esta semana em São Paulo? Só hoje, o feirão Limpa a Nome atendeu 1.000 pessoas. A pontuação do cadastro positivo vai de 0 a 1.000 pontos, a nota máxima dos bons pagadores. Como é que você estaria hoje? Intermediário, eu acho. Intermediário, 500 a 600 no máximo. 500. No meio? No meio. Tá com alguns problemas? Isso, mas estou tentando resolver. Quem está pagando o financiamento de imóvel tem olhado com mais atenção a possibilidade de migrar o contrato para outro banco. A portabilidade passou a ser mais interessante porque os juros caíram. Morando com os pais, Daniel foi juntando dinheiro para a primeira grande conquista. O primeiro passo para começar a trilhar a minha independência, né? Daniel financiou um apartamento no ano passado, juros de 9,8% ao ano. Com as taxas caindo agora, resolveu transferir o financiamento para outro banco, com juros menores, de 7,99%. A parcela mensal vai cair de R$ 1.920 para R$ 1.710, uma economia de R$ 43 mil ao fim do contrato de 30 anos. Você já sente essa redução nas parcelas, e isso eu consigo estar tirando do que eu ia gastar
para pagar mensalmente as parcelas do financiamento e colocar nos meus investimentos. A transferência de financiamento, a chamada portabilidade, ainda é pouco usada, mas vem crescendo. Foram 2.317 transferências de janeiro a setembro, 134% a mais do que nos primeiros 9 meses do ano passado. Com a recente queda dos juros do crédito imobiliário, quem fez financiamento nos últimos 3 anos pode conseguir hoje uma taxa até 30% menor. Para fazer a portabilidade, o primeiro passo é, com os dados do contrato, pedir uma simulação no banco que oferece juros mais baixos. O valor e o prazo do financiamento têm de ser os mesmos do contrato antigo. Aí é só fazer as contas. Essa advogada diz que, para valer a pena, o valor economizado no fim do contrato tem de ser bem maior do que o custo da transferência, as taxas de avaliação do imóvel e do cartório, que em São Paulo, segundo ela, custam no máximo R$ 4.500. Essa despesa precisa ser paga à vista. Quanto maior o valor do saldo, mais vale a pena essa portabilidade. Um pouco mais demorado do que uma portabilidade de telefone, mas é simples de se fazer. Com o aumento da concorrência, o cliente ganhou poder de barganha. Até quem tem receio de mudar de banco pode economizar, diz este professor. A dica dele é conseguir uma oferta melhor do concorrente e renegociar com o banco atual. Na maioria das vezes eles cobrem a oferta, porque o banco não tem o interesse em perder você como cliente. Na verdade, o crédito imobiliário funciona para o banco como um compromisso de longo prazo entre ele e você, cliente. Então, dificilmente ele quer te perder. O governo federal lançou hoje um programa para estimular a contratação de trabalhadores jovens. A Andresa tem 19 anos e está atrás de emprego. Desesperada. Em qualquer lugar, a gente vai entregando, onde chamar, a gente vai. O governo está mirando jovens como a Andresa, de 18 a 29 anos, com pouca formação, que ainda não tiveram o primeiro emprego. A expectativa é criar quase 2 milhões de vagas até dezembro de 2022. A empresa que contratar o jovem vai pagar menos imposto, uma redução de pelo menos 30% sobre a folha de pagamento. Ficará livre, por exemplo, da contribuição patronal para o INSS. A contribuição para o FGTS cairá de 8% para 2%. Direitos trabalhistas, como férias e 13º, estão mantidos. As empresas podem contratar até 20% dos funcionários nessa nova modalidade, por no máximo 2 anos. E a remuneração será de até um salário mínimo e meio, R$ 1.497. A empresa não vai poder substituir funcionários já contratados por esses novos. O secretário especial de Previdência e Trabalho disse que a equipe econômica avaliou a necessidade de gerar empregos com responsabilidade fiscal. Essa faixa é uma faixa que tem o dobro do índice de desemprego do restante da sociedade brasileira, porque são pessoas que têm menor qualificação e são pessoas que têm menos experiência. Então, para esses, nós vamos fazer um processo de desoneração da folha com responsabilidade, apontando dentro do orçamento a contrapartida adequada para não haver desequilíbrio fiscal. O governo também propõe regras mais amplas sobre o trabalho aos domingos e feriados. O empregado vai ter direito ao repouso semanal em qualquer outro dia da mesma semana. A expectativa é criar 500 mil novos postos na indústria e no varejo até 2022. O governo também quer aquecer a economia, estimulando a oferta de crédito para quem recebe salários mais baixos. O foco são pequenos empreendedores e pessoas que não têm conta em banco. O programa vai incentivar, por exemplo, bancos, agências de fomento e cooperativas de crédito a investirem nesse mercado. O governo estima que 40 bilhões de reais serão concedidos até o fim de 2022. Com esse dinheiro circulando na economia, o governo espera a criação de 450 mil novos empregos. O governo também quer estimular a contratação de vítimas de acidente de trabalho que estejam fora do mercado. Um programa vai financiar a habilitação e reabilitação profissional pelo INSS. Outra medida incentiva a contratação de pessoas com deficiência. Hoje, apenas metade das vagas é preenchida. A expectativa é beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essas medidas devem gerar 4 milhões de novos empregos.
O presidente Bolsonaro também assinou uma medida provisória que extingue, a partir do ano que vem, o seguro obrigatório de veículos, o DPVAT. O governo diz que o objetivo é evitar fraudes. Acidentes de trânsito ocorridos até 31 de dezembro seguem cobertos pelo seguro, que destina quase metade da arrecadação para o SUS. Em 2018, o repasse para o SUS foi de 2 bilhões de reais. Mais de 40 milhões de eleitores de 1.700 municípios brasileiros precisam fazer o recadastramento eleitoral para poder votar na eleição do ano que vem. Mas parece que muitos não sabem disso. O Vanderlei é de Irani, em Santa Catarina. O Paulo, de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Os dois e muitos outros brasileiros ainda não fizeram a biometria. É importante e eu acho que tem até a possibilidade da perda do título, não é isso? Então, vou cumprir com essa etapa assim que for possível. É bom cumprir, sim, porque nas cidades em que a biometria é obrigatória, quem não comparecer no prazo pode ter o título de eleitor cancelado. Os tribunais regionais estabeleceram o calendário de mudança em cada um dos municípios. Os prazos variam de estado para estado, de cidade para cidade. A biometria começou em 2008 com pouco mais de 40 mil eleitores em apenas 3 cidades. Números que foram aumentando nos últimos anos. O Tribunal Superior Eleitoral espera que 13 milhões de brasileiros sigam esse exemplo. Hoje, de um total de 147 milhões de eleitores, 110 milhões já fizeram a biometria. Para as eleições municipais do ano que vem, o TSE espera chegar a 123 milhões de eleitores com biometria. O eleitor tem que procurar o site do TRE para saber quando terá que fazer a biometria. Em Fortaleza, por exemplo, o prazo vai até o dia 29 e 550 mil eleitores ainda precisam ir aos cartórios eleitorais para deixar impressão digital, assinatura e foto. Hoje começou um mutirão do TRE para ajudá-los. Dever cumprido, agora só esperar a eleição para votar, né? Mas em algumas cidades, esse prazo já acabou e muitos eleitores não fizeram a biometria. É o caso de Tiruçu, na Bahia. O prazo terminou em outubro. 25% dos eleitores não foram aos cartórios. Os eleitores dessas cidades ainda têm uma chance de garantir a participação na eleição do ano que vem. É o que explica o TSE. Ele perdendo o prazo da revisão de eleitorado, ou seja, aquele momento que ele deva comparecer para fazer a coleta biométrica, ele ainda tem até a data do fechamento do cadastro eleitoral, que no ano que vem deve ser por volta de 6 de maio, oportunidade de comparecer nos cartórios eleitorais e regularizar essa situação. Agora, quem perder também essa possibilidade, aí não tem mais saída. Não vai votar para prefeito e vereadores no ano que vem. E é sempre bom lembrar, sem o título de eleitor, não dá, por exemplo, para tirar passaporte nem carteira de identidade. E se for servidor público, não recebe o salário. A seguir, liberado o consumo de pescados de 4 estados atingidos por manchas de óleo. Drones ajudam a proteger animais domésticos de maus tratos em Santa Catarina. A Marinha divulgou hoje o resultado da análise de pescados de 4 estados do Nordeste atingidos pelo vazamento de óleo: Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O produto está liberado para o consumo. As amostras já são inspecionadas pelo Sistema de Controle Federal, que até agora não encontrou qualquer anormalidade nos produtos comercializados nos 10 estados afetados pela mancha de óleo. Militares ainda trabalham na limpeza de 7 praias em 3 estados. O Rio de Janeiro entrou hoje em estágio de atenção por causa da chuva. O temporal provocou alagamentos em vários pontos da cidade. No bairro da Lagoa, 2 mulheres foram retiradas do carro pela janela. A Defesa Civil acionou sirenes em 7 áreas de risco e registrou 4 deslizamentos sem vítimas. Os ventos passaram de 60 km por hora. O aeroporto Santos Dumont fechou para pousos e decolagens por mais de 1 hora. 50 voos foram afetados. Choveu hoje no Rio mais da metade do que normalmente chove em todo o mês de novembro. E o verão nem começou ainda, hein, Jaqueline? Boa noite. Pois é, Bonner. Boa noite para você e boa noite para todos. E a chuva de hoje nem foi por causa do calor e da umidade, condições que aparecem com muito mais frequência no verão
nossa próxima estação. Foi uma frente fria que provocou o temporal e amanhã ela ainda reforça as áreas de instabilidade com o auxílio de um sistema de alta pressão. Na região metropolitana do Rio, a chuva amanhã vai ser menos intensa e menos volumosa. Mas como o solo está bem encharcado, há risco sim para deslizamentos. Deve chover forte no norte do estado. Esse alerta vale também para o Espírito Santo, centro e sul de Minas Gerais. E já chove, inclusive, agora em algumas cidades. Na faixa leste de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, só garoa. E no litoral gaúcho, o aviso é para ventania, que pode chegar a 70 km por hora. Em Porto Alegre, venta menos e não chove, máxima de 28 graus. Mesma máxima prevista para Belo Horizonte, só que a previsão é de temporal. Em Vitória, a chuva também deve ser bem volumosa, com a temperatura na casa dos 27 graus. No Rio, máxima só de 25 e aqui em São Paulo, 23, Bonner. E que avisos você tem para as outras regiões do país, Jaqueline? Bonner, chuva forte e isolada. Essa informação vale para a parte do centro-oeste e do norte. Os maiores volumes concentrados na região do Amazonas e também Acre. No leste nordestino, chove fraco e onde está amarelo, o tempo fica firme. Em quase todo o Nordeste, por exemplo, na parte aqui sul do país, em grande parte da região e também num pedaço de Goiás. Em Brasília, o tempo fica seco e faz calor, máxima de 33, mesma temperatura em Campo Grande, só que com previsão de chuva à tarde. Em Manaus, chove o dia todo, com máxima de 31. Em São Luís, 1 grau a mais, 32 e com chuva fraca. Mesma condição para Salvador, com 33. Em Fortaleza, os termômetros também ficam acima dos 30 graus e com um tempo firme. Bonner. Obrigado, Jaqueline. Até amanhã. Até amanhã. Milhões de terráqueos puderam acompanhar hoje o trânsito do planeta Mercúrio. Foi um alinhamento do Sol com Mercúrio e a Terra. No Observatório de Belo Horizonte, juntou gente para ver o pontinho preto passando na frente do Sol. Começou às 9h35 da manhã, teve o ponto mais próximo do centro do Sol ao 12h20 e começou a desaparecer às 3h03 da tarde. Autoridades russas libertaram neste fim de semana dezenas de baleias belugas que tinham sido capturadas ilegalmente no ano passado. A situação dessas baleias foi denunciada por pessoas mundialmente famosas, como o ator Leonardo DiCaprio, por exemplo, que assinaram uma petição contra o cativeiro. Com a pressão internacional, o governo russo decidiu libertar as belugas que seriam vendidas para parques marinhos na China. Em Santa Catarina, surgiu uma ajuda poderosa para proteger de maus tratos os animais domésticos. Até pouco tempo era difícil fazer um flagrante assim. Tem 2 cachorros, são 2 animais, um preto e um branco. Pode ver que ele tenta correr e acaba se enforcando com a corrente, tá vendo? O drone deu mais eficiência aos fiscais no combate a esse tipo de crime. É que durante os voos, eles confirmam os casos de maus tratos e, ao mesmo tempo, gravam as imagens que depois servem de prova nos processos contra os agressores. Nos fundos da casa, no meio de pedaços de madeira, não é fácil achar o cachorro, mas ele está lá, preso. Em outra parte da cidade, mais 3 cães amarrados. Eles foram num galinheiro meu, mataram 25 galinhas minhas. Aí eu peguei, amarrei ele na corrente. O maltrato que eu acho é assim, ó, se tu não dá comida pro bichinho, se deixa o bichinho passar fome, aí isso aí é maltrata. Não é bem assim, seu Abel. O animal ele precisa se locomover, ele precisa ter um espaço para brincar, para correr, ele precisa interagir com o ser humano, né? Ele precisa ter um lugar salubre, ele precisa ter um lugar limpo para dormir, para se abrigar do sol, para se abrigar da chuva, né? Do frio. Então são vários atos que podem configurar maus tratos. Neste ano, a Diretoria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Florianópolis já fez 780 autuações por maus tratos contra animais. Além de pagar uma multa que varia de R$500 a R$3.000, o dono precisa melhorar a estrutura para continuar com o bicho. Mesmo assim, ele não deixa de responder na justiça. Todo flagrante feito pelos fiscais é encaminhado para a polícia. Não, eles não estão acorrentados. A gente botou a filmagem com o drone e viu os 2 acorrentados. Aqui, os responsáveis pelos animais eram reincidentes e os fiscais constataram que um dos cães tinha um problema mais sério. Ele tem uma infecção urinária grave e não foi providenciado de cirurgia. Em casos assim, o animal é retirado na hora para receber tratamento veterinário. Depois de recuperados, eles ganham sessões de fotos. As imagens vão para as redes sociais.
como uma charmosa galeria para atrair quem pensa em adotar um bichinho. Vendo a Anja assim, toda feliz, é difícil imaginar pelo que ela passou. Uma denúncia levou os fiscais até a casa onde ela estava acorrentada, com 5 filhotes, sem água nem comida. Depois de 4 meses de reabilitação, nem parece a mesma. Um mês depois já estava assim. Só foi ter tratamento bom para ela. Água, comida e carinho, né? É só dar carinho que eles melhoram. O Brasil conquistou mais um ouro hoje no Mundial de Atletismo Paralímpico de Dubai. Claudinei Batista foi campeão no lançamento de disco para atletas amputados. Foi o 7º ouro da delegação brasileira, que está em 3º lugar no quadro de medalhas, atrás de China e de Ucrânia. A seleção brasileira de futebol se apresentou hoje em Abu Dhabi. Só 9 jogadores participaram do treino porque a maioria dos convocados chegou à noite. O Brasil vai jogar um amistoso contra a Argentina sexta-feira na Arábia Saudita. A seguir, a Bolívia aguarda a decisão do parlamento sobre quem vai comandar o país. Evo Morales deve se asilar no México. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância teve novos desdobramentos nesta segunda-feira. Os ex-tesoureiros do PT, João Vacari Neto e Delúbio Soares, tiraram as tornozeleiras eletrônicas. Os dois têm condenação em 2 graus por crimes como lavagem de dinheiro e corrupção, com progressão para o regime semiaberto. O entendimento do Supremo de que a prisão só pode ocorrer quando não há mais possibilidade de recurso também beneficiou o ex-executivo da Mendes Júnior, Alberto Elísio Vilaça Gomes. Ele deixou hoje o Complexo Médico Penal no Paraná, onde estava preso desde agosto do ano passado. Na Lava Jato, Alberto Elísio foi condenado a 11 anos e meio de prisão por corrupção e associação criminosa. A Justiça também mandou soltar o ex-executivo da empreiteira Engevix, Gerson Almada. Ele tem 2 condenações em segunda instância. As penas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa somam 63 anos de prisão. A Câmara dos Deputados começou a debater uma mudança para permitir a prisão depois da condenação em segunda instância. O debate ocupou hoje boa parte dos discursos no plenário. No julgamento no Supremo Tribunal Federal, na semana passada, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, afirmou que o Congresso tem o poder de mudar as regras para determinar que a prisão se dê antes do trânsito em julgado, ou seja, antes dos recursos nos tribunais superiores. A proposta de emenda à Constituição do deputado Alex Manente, do Cidadania, está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. Não há enfrentamento ao STF. Há na verdade, a necessidade do Congresso legislar. E por isso que eu acredito que nós conseguiremos caminhar da maior brevidade possível. Alex Manente propõe mudar o inciso 57 do artigo 5º da Constituição para permitir a prisão em segunda instância. É o que trata da presunção de inocência e estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para juristas ouvidos pela TV Globo, alterar esse artigo fere a presunção de inocência, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Portanto, isso só pode ser mudado por uma Assembleia Constituinte. Partidos de oposição como o PT são contra a mudança e passaram a obstruir a votação da proposta. Partidos do Centrão também são contrários. O PL tirou da comissão o deputado Capitão Augusto, que é a favor da proposta, e colocou o deputado Giovanni Cherini, que não apareceu. Segundo a assessoria, está de atestado médico, mas também é a favor da PEC. À espera de deputados, a reunião da comissão atrasou e a votação da proposta deve ficar para amanhã. Um grupo de deputados considera que o caminho mais seguro seria modificar o Código de Processo Penal, estabelecendo no Código a prisão após condenação em segunda instância. Essa mudança estava no pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mas foi rejeitada no grupo de trabalho que discutiu o assunto. Essa mudança poderia ser feita por um projeto de lei com tramitação bem mais simples em comparação a uma PEC e não requer mais do que os votos de 257 deputados e 41 senadores. A PEC exige os votos de 308 deputados e 49 senadores. O presidente da Câmara também defende que não é preciso mudar o artigo 5º da Constituição. Existem outros caminhos
para se tentar chegar ao resultado que se quer, que é acabar com a morosidade do judiciário, né, para que as pessoas não usem os atrasos em benefício daqueles que cometeram crimes, mas crime maior seria desrespeitar e mudar o artigo 5º da Constituição. No Supremo, 2 ministros, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, já se manifestaram publicamente contra a possibilidade de os parlamentares realizarem qualquer tipo de alteração. Eles afirmam que o trânsito em julgado é cláusula pétrea, que não pode ser alterada. Mas há indicação de que a maioria dos ministros considera que o Congresso pode mudar o Código de Processo Penal para estabelecer prisão após condenação em segunda instância. 7 ministros deram votos nesse sentido. A morte violenta de um garçom de 26 anos provocou atos de protesto no Rio. Francisco Laércio foi baleado no sábado de manhã na comunidade da Barreira do Vasco, quando voltava do trabalho carregando uma sacola e um copo de café. Testemunhas disseram que o tiro partiu de policiais militares. A investigação cabe à Delegacia de Homicídios. A PM afirmou que prendeu 2 soldados e um cabo, não pela morte, mas porque entraram na favela sem autorização. Um policial atirou a queima-roupa num manifestante hoje em Hong Kong. O policial tentava conter um homem quando o rapaz mascarado, de 21 anos, se aproximou. O estado dele é grave. Em outro ato de violência, manifestantes atearam fogo num partidário do governo chinês durante um confronto. Os atos públicos por democracia em Hong Kong começaram há quase 6 meses. Um dia depois da renúncia do presidente da Bolívia, Evo Morales, e do vice, o país enfrenta um vácuo de poder. O Congresso deve se reunir amanhã para determinar quem vai assumir a presidência até a realização de novas eleições. No fim da tarde, o ministro das Relações Exteriores mexicano afirmou que recebeu um telefonema de Evo Morales pedindo asilo no México. A tarde foi de confrontos entre a polícia e apoiadores de Evo Morales na região metropolitana de La Paz. A Bolívia já tinha vivido uma madrugada de violência depois da renúncia do presidente, com saques, vandalismos, incêndios e ataques em residências em várias cidades. Mais de 60 ônibus foram destruídos. O jornal El Deber publicou imagens de uma invasão à casa de Morales. O grupo revirou móveis, quebrou objetos e pichou as paredes com palavras como assassino. Ontem, Morales tinha afirmado numa rede social que grupos violentos assaltaram a casa dele e que a polícia emitiu uma ordem de prisão ilegal contra ele. Mas logo depois, o comandante-geral da polícia negou haver mandado de prisão. Hoje, esse mesmo comandante renunciou ao cargo por pressão dos subordinados, os mesmos que começaram uma rebelião na sexta-feira. Os policiais vinham se recusando a reforçar o policiamento nas ruas, enquanto Yuri Calderón fosse o comandante-geral, porque ele foi nomeado pelo governo de Morales. Enquanto o país se recupera da noite de violência, o processo de sucessão ao cargo segue indefinido. No início da tarde, a Assembleia Legislativa recebeu a carta de renúncia de Evo Morales, mas ainda não pôde aceitá-la oficialmente porque ainda não houve sessão. A Bolívia está sem comando depois da renúncia de Morales, do vice-presidente e dos presidentes da Câmara e do Senado, todos governistas. Um dos líderes da oposição, o ex-presidente Carlos Mesa, pediu hoje que os manifestantes que ocupam a Praça do Congresso permitam que os parlamentares do partido de Evo Morales cheguem ao prédio. Isto porque é necessário um quórum mínimo para que uma sessão urgente aceite a denúncia. Não houve um golpe de Estado em Bolívia. Mesa afirmou que assim não se falará em golpe de Estado. Ele defendeu uma sucessão constitucional e apoiou o nome da senadora Jeanine Áñez, de oposição, para assumir a presidência interinamente. Ela era a segunda vice-presidente do Senado. O primeiro vice-presidente também renunciou. Jeanine Áñez já assumiu a presidência do Congresso e convocou uma sessão extraordinária para amanhã. Quem assumir o governo terá a missão de reorganizar o Tribunal Supremo Eleitoral e convocar uma eleição num prazo de 90 dias. O mandato de Evo Morales iria até 22 de janeiro de 2020. Ele estava na presidência desde 2006 e renunciou ontem, no fim da tarde, em rede nacional de televisão. Estou renunciando. Evo Morales disse que a decisão foi em nome da pacificação do país e lamentou o que chamou de golpe cívico. Lamento muito
este golpe cívico. Disse que decidiu ouvir os pedidos da Igreja Católica e de seus apoiadores da Central Sindical Operária. O líder de um sindicato pró-governo tinha dito que Morales deveria se afastar se isso ajudasse a acabar com a onda de violência. O chefe das Forças Armadas também sugeriu uma renúncia, segundo ele, em nome da estabilidade da nação. Permitiendo a pacificação e o mantenimento da estabilidade por el bien de nuestra Bolívia. E o comandante da polícia, que se demitiu hoje, também tinha pedido que Morales deixasse o cargo. Há 3 semanas, o país vive intensos protestos, bloqueios de estradas e fronteiras, greves e motins policiais. 3 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Prefeitos, governadores e ministros renunciaram diante do caos, que começou depois da eleição de 20 de outubro. Evo Morales tinha sido reeleito em primeiro turno depois de uma apuração conturbada, com 2 sistemas paralelos de contagem. Na Bolívia, um candidato vence no primeiro turno se obtiver pelo menos 40% dos votos e 10 pontos percentuais de diferença para o segundo colocado. A diferença foi de 10,57 pontos. Não houve segundo turno por menos de 1 ponto percentual. A oposição afirmou que houve fraude na apuração. Para falar claro, fraude. Diante da pressão dentro do país e da comunidade internacional, o governo anunciou em 30 de outubro que autorizou a Organização dos Estados Americanos a realizar uma auditoria nas eleições e queria aceitar o resultado apresentado pelos auditores. Na manhã de ontem, a OEA confirmou que identificou irregularidades graves no sistema de apuração, recomendou a anulação da eleição e a renovação do Tribunal Supremo Eleitoral. Pouco depois, Morales reagiu convocando novas eleições, mas não tinha marcado uma data. Disse que antes iria substituir todos os integrantes do TSE. O Ministério Público mandou prender mais de 30 funcionários de tribunais eleitorais regionais que teriam praticado irregularidades. Antes do início dos vandalismos, o domingo tinha sido marcado por comemorações nas ruas de La Paz. Analistas afirmam que o país rachou depois do referendo de 2016. Partidários de Morales convocaram a consulta popular para modificar a Constituição e permitir que ele concorresse a um 4º mandato. Mas a proposta foi rejeitada pela maioria dos eleitores por uma margem estreita. Apesar disso, em novembro de 2017, o Tribunal Constitucional determinou que o limite de mandatos era uma violação dos direitos humanos e autorizou uma nova candidatura. A onda de conflitos contrasta com a maioria dos 14 anos de governo de Evo Morales, quando a Bolívia chegou a viver uma estabilidade inédita, com um forte crescimento econômico e uma maior distribuição de renda para a população de maioria indígena. Ele foi o primeiro presidente de origem indígena da Bolívia. Ganhou destaque na política como representante do Sindicato dos Cocaleiros, os produtores rurais que plantam coca no interior do país. Hoje, Morales voltou a dizer numa rede social que foi vítima do que chamou de golpe cívico-político-policial. No fim da tarde, o ministro das Relações Exteriores mexicano afirmou que recebeu um telefonema de Evo Morales pedindo asilo no México. No momento recebi uma chamada do presidente Evo Morales. Ontem, o México tinha oferecido asilo político na embaixada mexicana em La Paz. Ainda não está claro onde está Morales neste momento. O Carlos Delanoy e o Júnior Alves chegaram hoje à Bolívia e contaram qual é a situação no país neste momento. Agora há pouco, eu e o repórter cinematográfico Júnior Alves chegamos aqui no aeroporto de El Alto, que fica a 40 minutos da capital La Paz. E o clima é de muita tensão. Há relatos de confrontos em ruas bem perto daqui. Os passageiros estão espalhados pelo saguão porque eles não têm como sair. Os táxis, segundo os funcionários, não circulam com medo de apedrejamento. Também há bloqueios. Por isso, ninguém entra, ninguém sai.
Também há relatos de que grupos de manifestantes, neste momento, estão descendo de El Alto em direção a La Paz. E o temor é de novos confrontos violentos entre aliados de Evo Morales e da oposição. Agora há pouco, numa rede social, Evo Morales pediu respeito para preservar a paz e fez um chamado à população para que as diferenças sejam resolvidas com diálogo. Agora há pouco, o comandante da Polícia de La Paz, que é a capital administrativa da Bolívia, pediu que as Forças Armadas providenciem uma intervenção militar para, abre aspas, não permitir mortes ou sangue, fecha aspas. O coronel afirmou que unidades policiais foram saqueadas e incendiadas. Aqui no Brasil, o Ministério da Defesa acompanha de perto a crise no país vizinho. É na fronteira que está o impacto mais imediato da crise boliviana para o Brasil. A ponte entre Epitaciolândia, no Acre, e Cobija, na Bolívia, está fechada há uma semana em protesto contra Evo Morales. Os manifestantes exigem garantia oficial de restabelecimento da democracia na Bolívia. Só é possível cruzar a fronteira a pé. Caminhões aguardam o desbloqueio da ponte. O governo brasileiro está preocupado. O Ministério da Defesa acompanha com atenção o que ocorre na Bolívia, o país com a maior linha de fronteira com o Brasil. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, usaram as redes sociais para se manifestar. O presidente disse que as fraudes nas eleições culminaram na renúncia de Evo Morales. Já o ministro disse que não há golpe. Hoje, o presidente Bolsonaro falou apenas sobre o asilo concedido pelo México ao ex-presidente Evo Morales. Presidente, o México concedeu asilo para o Evo Morales. México. Os governos da Rússia, do México e dos Estados Unidos foram alguns dos que também se manifestaram sobre a situação na Bolívia. O presidente americano Donald Trump chamou este de um momento significativo. Disse que com a saída de Morales, o continente americano está um passo mais perto de se tornar completamente democrático, próspero e livre. Num comunicado, afirmou que os Estados Unidos aplaudem o povo boliviano por exigir liberdade e os militares bolivianos por cumprir o juramento de não defender apenas uma pessoa, mas a Constituição. O governo do México se manifestou de forma exatamente oposta. O ministro das Relações Exteriores disse que não faz parte da Constituição boliviana que os militares peçam para que o presidente deixe o cargo. Por isso, é um golpe de Estado, disse Marcelo Ebrard. Evo Morales deixou seu cargo para evitar uma guerra civil, afirmou. Para evitar uma guerra civil. Foi a mesma posição do governo russo. O Ministério das Relações Exteriores disse que está alarmado com a situação. Em julho, Morales foi a Moscou fechar uma série de acordos bilaterais, incluindo a construção de uma usina nuclear e a exploração de lítio, usado em baterias. A Rússia acusou a oposição boliviana de desencadear uma onda de violência que não deixou Morales completar seu mandato. O Departamento de Estado americano afirmou que a expectativa dos Estados Unidos é que um presidente interino assuma amanhã ou depois e que convoque eleições em até 90 dias. Disse que a diplomacia americana não tem preferência por candidatos e que conversa com a oposição boliviana da mesma forma que conversa com todos os espectros políticos. A chefe de Relações Exteriores da União Europeia disse que se discute entre os ministros a possibilidade de mandar uma missão de observação eleitoral para a Bolívia. O secretário-geral da ONU pediu que se respeitem as missões diplomáticas presentes no país. A Organização dos Estados Americanos solicitou que o Congresso boliviano garanta um novo processo eleitoral e marcou para amanhã uma reunião para discutir a situação no país. Essa crise no país vizinho deixou apreensivas muitas famílias que vivem em São Paulo. Uma volta pelo bairro explica por que o Brás é chamado de Pequena Bolívia. Tem as bandeiras, a comida vendida na rua, o locutor que chama clientes em espanhol. Segundo a Polícia Federal, 77.570 bolivianos moram em São Paulo. Os bolivianos formam a maior comunidade estrangeira na cidade. É gente que chegou há pouco tempo com planos de trabalhar e voltar numa situação financeira melhor, ou que se mudou para São Paulo há mais de uma década e já tem filhos, uma vida aqui e família lá.
Por um motivo ou por outro, a situação política e social na Bolívia é uma preocupação constante por aqui. As notícias sobre a renúncia de Evo Morales são acompanhadas com atenção desde ontem. Concentração massiva, veem vocês esta quantidade em pleno centro pasteño. Hoje não teve comemoração nem protesto no Brás, mas a saída de Morales do poder foi assunto em cada esquina. Falaram que foi fraude, então melhor seria nova eleição, né? É uma decepção o que aconteceu na Bolívia. Realmente nunca deveríamos nos brigar entre irmãos. Adriana e Martim são de La Paz. Os dois se conheceram e se casaram em São Paulo. Têm um filho brasileiro. Eles sonham em voltar para a Bolívia, mas não sabem se um dia vão conseguir. A gente também está preocupada, aliás, não sei o que vai passar em nosso país. Iber voltou para a Bolívia. Ele morou 10 anos no Brasil e dessa vez veio apenas a negócios. A viagem para La Paz está marcada, mas ele está com medo de voltar. Prefere esperar a situação se acalmar. Pouquinho que se calme e vou retornar a Bolívia já. Na Bolívia e no Brás, os sentimentos estão divididos, mas uma vontade é comum a todos: a de que a saída da crise venha pelo voto e que a Bolívia encontre o caminho da paz. Onde os bolivianos possam seguir vendo novos horizontes. A Associação Nacional de Jornais entregou o prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello recebeu a premiação em reconhecimento à defesa da liberdade de expressão e de imprensa, com sua atuação no STF desde 1989. Por motivos de saúde, Celso de Mello não pôde viajar ao Rio para a homenagem. Ele recebeu o prêmio em seu gabinete na última sexta-feira. O ministro gravou um vídeo de agradecimento. A liberdade de manifestação do pensamento representa um dos pressupostos legitimadores da própria noção de Estado democrático de direito. Na realidade, e tal como enfatizou a declaração de Chapultepec, uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.